Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que está tudo bem. Muito bom o nosso encontro de novo nesse santo dia do Senhor, para nós continuar estudando a palavra de Deus sobre as 7 igrejas da Ásia, o que Deus falou, as advertências. Mas primeiro vamos fazer a oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado pelo seu santo dia de sábado, pela companhia dos teus santos anjos, Espírito Santo. Nós vamos ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente para nos dar entendimento, sabedoria dos altos céus, conduzida pelo Espírito Santo. É o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Nós vamos estudar agora sobre a igreja da Ásia, né? A igreja, então, que nós vamos estudar agora é a quarta igreja, Tiatira. E aqui ela fala, vocês pegam a Bíblia, já pegaram a Bíblia de vocês, uma canetinha com papel para anotar? Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, fala assim: e o anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes de um bronze polido. Conheça as tuas obras e o teu amor, a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse está falando assim, então, o anjo fala, escreve. Vocês já escreveram carta? Então começa fazendo o cabeçalho, e o anjo começa falando, escreve. Por que escrever? Para não esquecer, porque a tendência do ser humano é esquecer. A igreja de Tiatira, que o anjo da igreja em Tiatira fala, escreve, Apocalipse 2:18, Tiatira significa cântico de trabalho, o sacrifício de contrição. Esse sacrifício, nós vamos fazer um pouco agora o estudo aqui desse sacrifício, né? Expõe-se as condições do povo de Deus durante longa escuridão do período de 1260 anos, que começou com o estabelecimento da supremacia papal em 538 DC, e findou com a queda desse poder em 1798. E findou com a queda desse poder em 1998. Durante esse tempo, milhões de santos de Deus foram condenado à morte, do modo mais cruel que um homem mau e demônio pudesse inventar. Cristo fez as ilusões a esse tempo em suas maravilhosas profecias, relatando-se em Mateus 24, na seguinte palavra: porque nesse tempo haverá grandes tribulações, como diante os princípios do mundo, até agora não teve, havendo nem haverá, jamais tivesse aqueles dias sido abreviado e ninguém seria salvo. E as tribulações de 1260 anos foi abreviado pela a influência da reforma. Aqui, se não fosse a misericórdia de Deus, tivesse intervido nesse que aconteceu, porque o povo de Deus estava sendo morto, sacrificado, angustiado, morando em lugares escondidos, igual bichos nas tocas, porque a perseguição era grande, a perseguição da pregação do Evangelho. Então o povo tinha que seguir as escondidas da palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade, vocês aí, eu aqui, nós temos a oportunidade de abrir a Santa Escritura, ouvir de Deus o que Ele quer que nós aprendamos, as advertências, a história do povo, que no passado o povo de Deus aconteceu com eles e o que pode acontecer nos nossos dias também. Então nós devemos ser firme, fiel, porque dias difíceis virão. Que promessa fez Deus aos perseguidos? Que promessa Deus fez para os perseguidos? Tão somente conservai o que tendes, que eu venha ao vencedor, eu que guarde até o fim
as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro os regerá, os reduzirá a pedaço, como se fosse objeto de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Apocalipse 2, 25 e 27. Aqui ele fala assim, que vai chegar uma hora também, que vai ser como um cetro. Um cetro, qual é um pedaço de ferro? Tenho numa imagem uma pessoa segurando da imagem católica, um cetro com a formatura na ponta, mas também fala que seja vara, né? Mas aqui a Bíblia fala que foi um cetro de ferro, um pedaço de ferro, para poder, e vai ser destruído como se fosse um barro. Quem que vai ser destruído? Aqueles que não quer andar nos caminhos de Deus. Deus então vai dar para o povo também um poder quando chegar o fim desse tempo, nos dias do julgamento. Na igreja, agora aqui fala que na igreja de Sardes, que a Sardes está ali em 1798, por aí assim. Fala assim, porque nome foi dado, né, a quinta igreja. Fala, e o anjo da igreja de Sardes escreve, Apocalipse 3:1. Lembrando que todo o começo das cartas que foi escrita à igreja, ela começa, escreve, todas, né? Então são 7 igrejas, 7 anjos, falando com o apóstolo, e ele fala qual é o motivo que acontecia na igreja. E nós vimos que teve uma igreja que Deus pede para voltar ao primeiro amor, que servia a Deus, de uma hora para outra se abandonaram, e Deus falou, eu conheço tuas obras, né? E agora na igreja de Sardes ele fala, escreve. Sardes significa cântico de alegria ou que permanece. Um motivo de alegria naquele tempo era que a grande tribulação do povo de Deus estava no fim. Foi somente como resultado da reforma que alguns do povo de Deus substituíram. Está ali em Mateus 24, 21 e 22. Né? A igreja de Sardes representa as igrejas reformadas desde o final do período de perseguições até um determinado tempo, o advento no princípio do século XIX. Então ali foi um período. O povo estava contente, então alegria. Por que alegria? Não estava sofrendo mais aquela perseguição, não estava sendo morto, por modo da palavra de Deus, modo do Evangelho. Teve um período ali então de tranquilidade, vamos por assim, um período de paz. Tinha ali esse período ali. Apocalipse ainda 3:7, né? Fala da igreja de Filadélfia, ali o anjo da igreja, escreve. Filadélfia significa amor fraternal, se aplica na igreja durante a mensagem da hora do juízo, em 1844, né? Então a igreja aqui de Filadélfia significa o que então? Escreve. Filadélfia significa amor fraternal. Nós temos um amor pela palavra de Deus, nós temos um amor naquilo que Deus pede para nós fazer, nós estamos seguindo a ordem do Mestre. Lembra que Jesus falou para os discípulos, vocês são testemunha minha. Há muito pode falar, porque os discípulos estavam ali com Jesus, mas ele deixou a palavra dele para nós estudar e também saber transmitir, sendo uma testemunha daquilo que correu e as profecias daquilo que vem acontecendo e que vai acontecer nos últimos dias. Então nós temos que ter um amor fiel a Deus, um amor genuíno, um amor que servimos não por medo, mas por amor, pelo aquilo que Ele faz por cada um de nós, pelo cuidado que Ele tem com os teus filhos, aonde manda o sol, manda a chuva, né? Manda o ar,
os alimentos. Deus sempre preocupado com o ser humano. Lá do céu, ele se arca para olhar aqui embaixo os seus filhos. E muitas vezes nós não queremos arcar e nem olhar para cima para ver onde está o trono dele. O apóstolo João teve esse privilégio, né, de conversar com Jesus, de andar com Jesus e de ouvir a voz de Jesus e a ordem para ser escrita. Então escreve, né, essa igreja do amor. Que palavra dirigida a essa igreja mostra a proximidade da segunda advento. Essa igreja, então, por que ela mostra, então, você vai lá Apocalipse 3, 11, fala assim: vem sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está falando que ele vai vir sem demora. Conserva o que você tem. Você tem fé em Deus? Você acredita nele? Conserva para ninguém tomar. Esse tomar para não desviar você para outro caminho. Conserva. E ele fala então assim: venho sem demora. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus faz uma coroa para cada um dos seus filhos. E o dia que ele vir, lá no céu nós vamos receber essa coroa. E se nós não for lá no céu, nós não aceitar ele como nosso Salvador, e nós não for para o céu, esse lugar nosso lá e essa coroa vai ficar vazia. Que tristeza! Jesus com a mão machucada, o sinal ali, a cicatriz na testa, do lado, dos pés, que ele morreu nesse sacrifício para poder nos estar um dia com ele. Faz uma coroa de ouro, um lugar gostoso para morar. E se nós não estiver lá, ele vai olhar e falar assim: não valeu, né, Pai, o sacrifício que eu fiz para essa pessoa. Mas que cada um nós podemos pensar nesse estudo e naquilo que Deus quer, que nós aprendemos para um dia nós estar com ele. Um abraço a todos, até o próximo estudo.